de volta aqui em mais um nosso canal Bela Roseli. Agora vamos falar sobre os três tipos aqui de capitalismo. Nós temos o capitalismo mercantilista, nós temos o capitalismo concorrencial ou então industrial, dá no mesmo, e nós temos o capitalismo monopolista ou financeiro. E agora nós vamos saber bem direitinho o que é que significa cada um desses para não haver mais dúvidas. Então, dentro do capital, mercantilista, nós temos que no século XVI ao XVII o capitalismo mercantil se deu. E então havia uma acumulação desse capital e o comércio ele atinge a sua maturidade. Isso lá em Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra e França, no período das grandes navegações. Então, o grande pressuposto que eles entendiam naquela época era justamente que a coroa deixasse de estar pedindo imposto em cima de tudo que eles comercializavam, né? E então, no próximo patamar de desenvolvimentismo do capitalismo, nós temos o capitalismo concorrencial ou industrial. A Revolução Industrial acaba com a manufatura e o trabalhador ele passa a ser livre. Ele é retirado ali do seu meio de trabalho para que a sua mão de obra fique livre para ser explorada. Nesse sentido que funciona o trabalhador livre, certo? E ele vai ser assalariado e vai ter a exploração também da matéria-prima, energia, e também vai haver a invenção das máquinas. Posso dizer que é nessa época aqui que surge a lançadeira volante, que eram as primeiras máquinas de fazer tecido de uma maneira bem diferenciada, certo? E então vai haver uma divisão de burguesia e proletariado. Se de um lado a burguesia vai lutar para continuar no auge do poder, do outro lado nós temos o proletariado, que são os operários que vão lutar para conseguir os seus direitos, certo? E então o grande must, a grande jogada do capitalismo concorrencial e industrial era justamente conquistar novos mercados. Isso aí se deu também por culpa da Grande Guerra Mundial, que foi quando eles começaram a partilhar aí novos territórios. E nós temos também o capitalismo monopolista, que vai se dar pelo século XVIII. Mas o que é que eles fizeram durante esse período? Houve a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1936, para ser mais exato. E então esse monopolismo financeiro, o capital financeiro, vai se fortalecer e passa a influenciar e comandar as relações de produção e também de consumo. Por que não falar dessa forma, né? E então surge aí as fases dentro do capitalismo monopolista e financeiro. Que fases foram essas, Bela? Vou dizer agora para vocês. Nós temos o Estado liberal, que é aquele que diz que Estado não interfira nas minhas formas de fazer comércio de jeito nenhum, nem que eu esteja em crise. Então, no Estado liberal, o governo não interferia de jeito nenhum. Na segunda fase, nós teremos o welfare state, Estado de bem-estar social. Mas no Brasil, nós não encontramos isso. Nós encontramos até um estado de mal-estar social, né? E aí, na terceira fase, nós temos o neoliberalismo. Vou explicar aqui cada um deles. No Estado liberal, o governo não se intrometia nas relações comerciais. Na segunda fase, que é o welfare state, bem-estar social, vai haver toda uma política de seguridade social, a universalização dos seguros sociais. O Estado, no welfare state, vai aparecer como interventor quando a economia estiver em crise. O Estado entra, como um regulamentador, um regularizador dessa situação. Vai haver uma regulagem do mercado e também vai ter um grande interesse por capital. É por isso que diz, era o Estado mínimo para o povo, máximo para o capital. Mas no welfare state eles vão ter essa preocupação de dar ao menos algum direitozinho para o povo. Era o chamado anos de ouro, porque era bom demais, Mas o que acontece? Esses anos de ouro também chegaram ao fim, E então, na terceira fase, que é a fase neoliberal, vai haver
a assistencialização da seguridade, os mínimos sociais, ou seja, se antes tinha uma política de levar esse direito ao povo, agora nós vamos levar só o mínimo, certo? O mínimo do mínimo. A focalização, ou seja, o Estado cada vez mais enxuto, mais diminuto, né? E também as privatizações, que é uma precarização do sistema. E então vai haver o capitalismo da defensiva à ofensiva, que vai ser no ano de 1974 para 1975, que vai acontecer a acumulação flexível. A condição trabalhista teve a sua flexibilização. O que é que quer dizer com isso, Bela? Quer dizer que agora você vai ser um canivete suíço, agora você faz tudo. Quantas vezes você não já foi empregado em um determinado setor e você tinha que desenvolver N funções além da que você foi contratado para realmente fazer, não é verdade? A polivalência, a questão do faz tudo e também a falta da consciência de classe. Cada vez mais vão te separar ali do seu meio e você não vai saber nem se situar para fazer uma greve. Eu sou Bela Roseli e desde já agradecendo demais a audiência de cada um de vocês. Grande beijo no coração e até a nossa próxima edição, falando de mais uma professora, né? O resumão aqui da aula da professora Sara Ribeiro, desde o começo até os dias atuais. Não percam, viu?